Eu começarei por me associar à homenagem muito justa que foi feita aqui, antes de ter chegado, a duas personalidades que, a título diferente, mereciam essa homenagem. António Gonçalves, na atividade empresarial, e Pedro Fraz da Costa, não apenas na atividade empresarial, mas naquilo que foi muito importante no início da democracia, que foi no empenhamento e na liderança no movimento associativo empresarial durante a Revolução, no pós-Revolução, na normalização democrática. Já passaram muitos anos, mas é bom que a memória não prescreva. Felicito também, vivamente, a AEP por este aniversário. 173 anos. Eu tinha preparado umas palavras diferentes, mas inspirado pelas inspiradoras intervenções do Sr. Ministro da Economia do Mar e do Sr. Presidente da AEP, que no fundo deram duas perspectivas diferentes, aparentemente diferentes da mesma realidade. Fui recordar o tempo em que nasceu a AEP. A AEP nasceu há 173 anos. Há 173 anos o que se passava? Estava-se em 1849, tinha havido uma guerra civil em Portugal, que tinha durado até 1834, dividido o país ao meio. Depois, dentro do setor liberal, que foi o vencedor, imediatamente se partiu daquilo que tinha sido uma coligação ampla, uma frente ampla, se partiu entre moderados e radicais. Os moderados, defensores da Carta Constitucional, e os radicais, defensores da Constituição de 1822. Houve uma revolução, em 1836, dela saiu uma tentativa de compromisso, um compromisso entre a Carta e a Constituição, que foi a Constituição de 1838, como acontece com muitos compromissos, não agradou a nenhuma das partes, e portanto vigorou menos de 4 anos. Em 1842 era reposta em vigor a Carta Constitucional. Portanto, o país, em vésperas de nascimento da AEP, tinha passado por uma divisão em 2 hemisférios, acontece de vez em quando, tinha passado por o confronto de posições entre os mais moderados e os mais radicais, pela tentativa de compromisso que falhou e depois pela vitória dos moderados, durante um tempo, com o governo de Costa Cabral. E é nesse contexto que nasce o fontismo. O fontismo arranca a partir do final da década de 40 do século XIX. O fontismo vem do nome de Fontes Pereira de Melo, ministro do Fomento e de várias outras pastas, e também presidente do Conselho de Ministros, durante bastante tempo, e durará até praticamente à morte de Fontes Pereira de Melo e ao fim do bipartidarismo e do rotativismo copiado de Inglaterra, artificial, mas relativamente estabilizador. Isto é, em 1849, o país estava relativamente estabilizado, depois do que tinha vivido. Havia uma ideia de fomento. Vamos agora, com estabilidade política, avançar para o fomento. E essa política do fomento baseava-se no quê? Primeiro, numa postura reformista. Vamos reformar o país. Segundo, vamos reformar no ensino. O país estava muito atrasado no ensino. E é a partir de meados do século XIX, que arranca a expansão do ensino público, não confessional, do ensino público, lenta, vai arrancando até ao final do século XIX. Depois, na inovação, em alguns pontos mais ou menos específicos. Depois, nas infraestruturas, o comboio, o caminho de ferro, na altura, mais do que a rodovia, também alguma rodovia, mas a ferrovia. Depois a indústria.
E é no quadro da indústria que surge a AEP. É no quadro do que seria uma espécie de embrião de política industrial, de estímulo a mais indústria em Portugal, que surge dentro do fontismo a AEP. E a procura de investimento nacional e estrangeiro. E depois, a tentativa de modernização da administração pública. Várias destas pistas não tiveram sucesso, outras tiveram mais sucesso. Apesar de tudo, o comboio avançou mais, o ensino avançou menos, a indústria avançou pouco, a modernização da administração pública menos ainda, mas algum fomento avançou para a situação em que se encontrava o país. O país encontrava-se numa situação demográfica difícil, como tem estado ao longo de toda a sua história. Já o infante Dom Pedro, irmão do rei Dom Duarte, há 600 anos, escrevia a célebre Carta de Bruges, como conselheiro do irmão, a dizer: olha, nós temos aqui problemas que são muito preocupantes. Um deles é a falta de gente e o risco de envelhecimento. Temos um problema populacional, nós chamaríamos hoje demográfico. Depois temos uma justiça que funciona mal, dizia o infante Dom Pedro. Depois temos uma crónica de dívida pública e, além disso, dívida das pessoas. Isso foi uma constante da nossa história. Mesmo nos reinados mais brilhantes, como foi o caso de Dom João II e Dom Manuel I, no testamento de um e de outro, lá está, cuidado, porque é muito grave a situação das finanças públicas. Se pensarmos que estava no apogeu do Império, com as especiarias e as riquezas a virem do Oriente, e portanto dir-se-ia, na situação oposta da alegada pobreza, não deixa de ser um aviso histórico este. Eu não vou discutir quantas vezes mais na nossa história tivemos fontismo. Não tivemos fontismo depois da morte de Fontes Pereira de Melo. Os partidos partiram-se, e em vez de bipartidarismo passou a haver um multipartidarismo instável, que foi até ao fim da monarquia, e prosseguiu no início da Primeira República, onde também não teve sucesso nenhum ensaio de fontismo. Não sei se vale a pena comparar com o fontismo em ditadura, porque ditadura é ditadura, militar ou constitucionalizada, e pode discutir se houve fontismo nesse contexto. Haverá quem nesta sala possa falar melhor do que eu no fontismo em democracia, uma vez que exerceu responsabilidades políticas durante esse período. Estou a pensar no engenheiro Mina Amaral. Mas não temos tido muitos fontismos. E eu lembrei-me disso a propósito dos 73 anos da AEP. Será que há condições para um fontismo muito diferente do fontismo do século XIX? Muito diferente. E até diferente do fontismo essencialmente público, embora reprivatizador, a partir de certa altura dos anos 80 e 90 do século passado? Essa é a questão interessante que foi suscitada quando aqui estive na véspera do início da guerra, 2 ou 3 dias antes. Estive aqui para ouvir um pouco o que já se sabia do estudo que hoje é apresentado. O estudo era elaborado no pós-pandemia. E como aqui foi dito pelo Sr. Presidente da AEP, dizia o que é que havia de problemas estruturais do país antes da pandemia, os problemas que a pandemia trouxe ou agravou, e, portanto, os problemas pós-pandemia, somatório de uns e de outros. Não se pode dizer que a pandemia tenha resolvido nenhum dos problemas estruturais, não é função das pandemias, nem das crises. Enquanto ocorrem, criam depois oportunidades. É verdade, se forem aproveitadas. Mas enquanto duram, normalmente, são mais os efeitos negativos do que positivos. E na ocasião, lembro-me de ter sugerido
que nos encontrássemos daí por um tempo, já com a versão definitiva do estudo, que convidassem o Ministro da Economia do Governo a formar, uma vez que não havia Governo. Eu tinha tido uma boa experiência, que era ter vindo cá com o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital durante a pandemia, e pareceu-me boa ideia que quem quer que fosse o Ministro da Economia devia vir cá. E veio. Cá está. O Sr. Ministro da Economia e do Mar foi convidado, veio e aqui nos fez uma intervenção inspiradora. E porquê? Porque eu disse, é bom criarem-se cumplicidades. Todos estamos de acordo que o centro da produção da riqueza é a atividade empresarial. Mas depois é preciso haver cumplicidades entre essa atividade empresarial, os centros académicos, os centros de investigação, a administração pública em geral, as políticas públicas, o setor social, nomeadamente fundacional, embora pequeno, embora limitado, mas vai existindo em alguns domínios específicos. E, portanto, em boa hora se realiza esta apresentação do estudo, este anúncio de congresso e este pacto de cumplicidade que resultou da audição dos dois discursos que todos acabamos de ouvir. E que, partindo de pontos de vista completamente diferentes, acabam por ser muito inspiradores para quem fala em terceiro lugar. Muito inspiradores. Partiram de pontos de vista diferentes, porque um parte da vivência diária da vida empresarial e da gestão de uma associação empresarial, com tudo o que isso representa, e a posição política do governante parte do seu mundo, da sua carreira, da sua visão, essencialmente prospectiva, e, portanto, se quiser, tem de ser mais macro, mesmo quando teve uma vida micro, enquanto que a do Presidente da EP tem que ser mais micro, mesmo que tenha momentos da sua vida macro. E, portanto, não admira que nas questões estruturais tenham concordado. Penso, aliás, que no diagnóstico haverá um acordo a 95%, ou a 92%, ou a 90% na sociedade portuguesa, acerca do diagnóstico dos problemas estruturais. Mas o acento tónico é colocado mais aqui ou acolá. Mas nós sabemos quais são problemas e também nas virtualidades. Quais são os pontos fracos e os pontos fortes em termos estruturais. Aliás, há instituições, o Fórum para a Competitividade tem chamado a atenção periodicamente para essa perspectiva de médio e longo prazo. E também não deixou de ser interessante ver como a perspectiva do Sr. Ministro, como a do Sr. Presidente da AEP, não se cingiu ao plano de recuperação e resiliência. Incluiu numa perspectiva mais vasta, mesmo em termos de fundos europeus, o que é realista, porque 80 e tal % do plano de recuperação e resiliência está contratualizado. Portanto, quando se diz vamos reordenar, reajustar, reorientar, é reorientar no quadro do que está contratualizado. Não assim no Portugal 2030, em que a nível europeu, como a nível interno, há um espaço de liberdade maior, ainda que o prazo não seja muito mais longo. Estamos a falar de 26, 27, não é um prazo tão longo quanto a perspectiva de 2030. Dito isto, e olhando para o estudo, eu fui dos privilegiados que tiveram a oportunidade de ver a versão definitiva do estudo antes mesmo do lançamento. Os Presidentes da República têm essa virtualidade, têm essa oportunidade. É evidente que a primeira questão que se coloca é de saber se as metas são ambiciosas ou não são. O crescimento real de mais de 5% até 2029, 2030. E quando se diz real, no momento em que a inflação sobe, como sobe, mesmo que seja conjuntural, significa um crescimento muito superior aos 5%.
eu diria que são muito ambiciosas. São muito ambiciosas de per si e são muito ambiciosas porque, entretanto, se acumularam dois fatores que aqui foram referidos. Os efeitos inflacionistas pós-pandemia, antes da guerra. Já existiam antes da guerra. Os outros, os efeitos que ainda não conhecemos da guerra que ainda perdura. E, portanto, que é temerário estar a calcular, nomeadamente em termos inflacionistas. Logo, são metas muito ambiciosas. Não podemos levar a mal isso, porque se não se aponta para metas muito ambiciosas, mesmo sabendo da fortíssima probabilidade de não ser fácil atingi-las, se prolongar muito o tempo o quadro conjuntural que vivemos, se não se fizer isso, naturalmente, à partida, se diminui substancialmente o nível de exigência, o nível de vontade de mudança, o nível de progresso e de reforma do país. Em qualquer caso, penso que está na mente daqueles que vão discutir até ao Congresso este documento, o irem acompanhando a evolução da conjuntura para introduzir permanentemente aqueles elementos, aqueles dados que deem àquilo que é aprovado no final a flexibilidade suficiente para os tempos que vivemos, com a sua enorme imprevisibilidade. Depois pergunta-se o seguinte, o estudo é muito ambicioso também, não é só nas metas, é nas medidas, é muito ambicioso. Eu diria que é muito completo e muito ambicioso. Não há praticamente nenhuma medida que o bom senso não aconselhe que não esteja devidamente recenseada. É um rol, se não exaustivo, quase exaustivo de medidas. Porventura, um dos aspectos importantes do debate será selecionar essas medidas. Será difícil que todas tenham o mesmo grau de oportunidade de sucesso. E até de aposta. E até de escolha. Algumas foram aqui enunciadas num discurso como o nosso, mas esse é um grande desafio do debate que por aí vem. Mas depois temos um terceiro problema, o prazo até 2030. É o prazo até depois da manhã. Daqui a muito pouco, se a guerra durar um pouco mais, estamos no final de 2022. De 2023 a 2026, termo do prazo do Plano de Cooperação e Resiliência, são 24 horas. Até 2027, termo do prazo do Portugal 2030, são 48 horas. E até 2029, são 72 horas, 80 horas. Isto aumenta o nosso grau de exigência. O grau de exigência, o grau de compatibilização entre o que foi o contributo inspirador dos dois discursos. O conteúdo inspirador dos discursos do Sr. Presidente da AEP é, se possível, aplicar estas medidas todas. Porque assim teremos a certeza, ou pelo menos uma forte probabilidade, de conseguirmos atingir as metas muito ambiciosas. O conceito do Sr. Ministro da Economia e do Mar foi, pois há aqui grandes polos, grandes linhas estratégicas, mas várias das linhas estratégicas são, por natureza, de médio e longo prazo. E o médio e longo prazo significa, em várias das circunstâncias, para além do prazo de que falava o Sr. Presidente da AEP.
De todo modo, eu penso que houve uma convergência nas linhas fundamentais. Primeiro, a qualificação. A qualificação. O problema da qualificação não é o diagnóstico. É conseguir fazer os passos, dar os passos necessários na qualificação dentro do prazo para que se aponta. Todos os possíveis. Haverá sempre uns que não são possíveis. A máxima taxa de execução do PRR significa mais passos. A menor, menos elevada taxa de execução do PRR em matéria de qualificação significa dar menos passos. E o mesmo se aplicará no Portugal 2030. E a qualificação é inseparável da inovação. Ambos disseram e muitíssimo bem. Mais se avança na inovação, maior o sucesso em relação às metas. Menos se avança, menor o sucesso. Depois, obviamente, a questão do investimento. E a questão do investimento, como vê, eu tento tomar uma posição própria do Presidente da República, que não é propriamente a do governante inspirado, inspirador e esperançoso de forma muito proativa, nem a do Presidente da Associação Empresarial habituado a ter mais desilusões do que alegrias na gestão da sua atividade cotidiana. Eu tento ficar no meio termo. Nem tão elevado naquilo que é o sonho que todos temos, em termos de concretização no prazo disponível, nem também tão cético como implicitamente se depreende de algumas passagens do Sr. Presidente da AEP. Ora, o investimento, de facto, Portugal tem uma ocasião. Isto é ser-se, é estar-se numa posição intermédia, tem uma ocasião singular favorável. Tem uma ocasião singular favorável na localização geográfica, em geral, e na geopolítica que está a nascer agora. Isto é, na Europa unida e unida aos Estados Unidos da América. E durante uma guerra em que nós estamos, na Europa, para efeitos de turismo e para outros, numa situação de estabilidade política e de possível aproveitamento das virtualidades da nova geopolítica, Atlântico Norte, Atlântico Sul, pontes europeias transatlânticas, fornecimentos energéticos, dependências energéticas, que objetivamente são favorecidas por opções anteriores e por fatores objetivos, que não têm a ver com méritos subjetivos. Estamos. E o crescimento do investimento ocorrido nos últimos meses, que vos devo dizer que me surpreendeu quando o Sr. Presidente da ICEP no outro dia mostrou alguns números, tem a ver com isso. O experimentar para ver se não está aqui um campo de oportunidade. Para americanos. Falava disso com a nova embaixadora americana. Para europeus, para não europeus. Na linha de uma diversificação de investimento que tem de continuar e tem de se multiplicar. Há essa oportunidade. Também há, foi aqui dito, o problema permanente do financiamento, sobretudo em relação ao investimento não externo, investimento interno. E aí o Sr. Ministro, e bem, o Ministro tem que ser proativo e esperançoso, falou da oportunidade que é o Banco de Fomento. Eu não posso, senão, em termos de solidariedade institucional, concordar com ele. E para isso ponho entre parênteses as experiências pretéritas, todas pouco felizes, de bancos de fomento desde o tempo do Dr. Salazar. Do Fundo de Fomento, depois do Banco de Fomento Nacional, depois da Sociedade Financeira Portuguesa e de outras experiências que apesar de tudo não conseguiram acompanhar a transformação da banca comercial naquela altura, num contexto diferente. Mas enfim, mas é evidente que há aqui um problema de financiamento que é relevante.
E apesar da estabilização existente no nosso sistema financeiro, que é uma boa notícia, não se pode exigir a um sistema estabilizado há muito pouco tempo e ainda a consolidar a estabilização aquilo que serão volumes de financiamento muito significativos. Há novos meios, há interesses externos de financiamento muito interessantes, tudo o que se puder canalizar é fundamental, porque isto é uma corrida contra o tempo. Nós o que estamos a fazer e temos de fazer uma corrida contra o tempo para termos crescimento, para podermos ter depois os frutos do crescimento, em termos de emprego, em termos de estabilização social, em termos de distribuição da riqueza, mas é uma corrida contra o tempo. Depois falou o Sr. Ministro, e está inscrito no PRR, a velha tese, a velha prioridade das infraestruturas, de que já falava ao fontismo, algumas delas não exatamente as mesmas, outras parecidas com as mesmas, mas ajustadas tecnologicamente. Até porque cumprindo a mesma missão de aumentar a coesão social e a coesão territorial do país. E aí há um ponto muito importante. Qualquer que seja a decisão dos portugueses sobre a matéria da descentralização e da sua evolução futura, é importante que essa opção se conjugue com esta corrida contra relógio para utilizar as virtualidades que temos num prazo muito curto de tempo para fazer crescer o país e fazer progredir em termos qualitativos também. Depois a industrialização. Aí falou mais, como era natural, o Sr. Presidente da AEP, outros chamam reindustrialização. É a expressão que vem no estudo, que é uma aposta reforçada, parte em áreas diferentes, outra parte em áreas que já existem, que foram valorizadas, mas precisam de o ser mais, em termos de valor acrescentado. Tem a ver com o financiamento e tem a ver com uma aposta contínua, que é fundamental. Depois, talvez não seja má ideia levar por diante aquilo que se conseguiu já fazer, que não é apenas uma lição conjuntural no domínio da energia, mas temos que ver como se leva no contexto que vivemos hoje, não é só em Portugal, é na Europa e no mundo. E, finalmente, já vinha do fontismo não realizado do século XIX, a modernização da administração pública. Porque isso é fundamental. Não são todas as pistas, mas são algumas das pistas que eu recenseei. Ora, isto exige o quê? Exige agir muito rápido, de forma muito eficaz, de forma muito concertada, mobilizando tudo e todos. Não pode ser só a administração central, tem que ser a administração central, mais CCDRs, mais poder local, mas sobretudo tem de ser setor privado também, a juntar a setor público, e não apenas setor público, sem setor privado. O Sr. Ministro lembrou, e é verdade, eu assisti a essa gênese, que numa primeira versão, ou numa versão intermédia, ainda houve ali uma fase em que no PRR a componente privada não tinha a expressão que acabou por ter no final. Uma expressão quer na parte que corresponde a empréstimos contraídos, quer na parte em que não se trata de empréstimos no sentido clássico do termo. Houve os tais milhares de milhões que foram aditados, que existem. Agora, o problema não é esse. Também é esse, mas é mais do que esse. O problema é de atitude, é de postura. Nós chegámos ao momento em que eu diria que tudo o que havia a discutir sobre o PRR, não sobre o Portugal de 2030, pode ser discutido,
Mas o que interessa fundamentalmente é ver o que está contratualizado, o que é e como se aplica. Quem garante a aplicação, em que prazo e com que taxa de execução fazível. É isso. Porque senão perderemos mais uns meses a discutir a reorientação, a reponderação, a reorganização de uma realidade que devia estar em ação, não em ponderação neste momento. Houve tempo para ponderação. Agora é o tempo da ação. Porque 2022 voa. Estamos em meados do ano. Voa. E com uma guerra de permeio que ninguém esperava, e com efeitos pós-pandémicos que já existiam, e ninguém sabe como vão evoluir no caso da inflação, vamos ver o que é possível executar, e é fundamental executar, neste quadro. Isso tem que ser objeto de uma grande concertação público-privada. Público-privada. E aí bem andou o Sr. Primeiro-Ministro num discurso de posse disse que o haver maioria absoluta ou não faz diferença para outros efeitos, mas não faz diferença para o efeito de ser necessário uma convergência muito ampla com setores económicos e sociais significativos. É evidente que de permeio é fundamental que se tire proveito daquilo que exista de estabilidade política e que se crie aquilo que ainda não existe de estabilidade política. A verdadeira estabilidade política existe quando, além de haver poder sólido para poder definir metas e executar, existe alternativa. Existe alternativa crítica. Porque isso enriquece, obviamente, o jogo democrático. E existe dinâmica dos parceiros económicos e sociais. Isso dá vida ao sistema económico, social e político. E por aqui termino na AEP. O que tem de muito bom este estudo, confesso, para além das metas ambiciosas que considero muito motivadoras, mesmo se verdadeiramente muitíssimo ambiciosas, não, o que eu encontro mais estimulante é a postura como associação empresarial. Portugal precisa de uma forte AEP, como precisa de fortes associações industriais e comerciais, como precisa de fortes confederações patronais, como precisa de fortes confederações laborais. E quando digo fortes, quer dizer sintonizadas com a realidade nacional, com uma capacidade mobilizadora e representativa e falando a linguagem do futuro. E falando daquilo que é preciso falar. Porque mesmo assim, todos juntos, teremos grandes dificuldades nesta corrida contra o relógio. Nós e todos os demais. Só que nós somos portugueses, a nós interessa-nos o problema de Portugal. Pelo contexto externo, pela geopolítica a definir-se, pelos efeitos inflacionistas, pelos traumas pandémicos, por tudo isso. E por problemas estruturais, que entretanto foram sendo adiados, congelados, paralisados, como aqui foi reconhecido. Em última análise, aquilo do fontismo de Fontes Pereira de Melo que triunfou foi aquilo em que a vontade férrea dele e o consenso que mobilizou levou ou foi suficiente para levar ao sucesso. Aquilo em que falhou foi aquilo em que a vontade política não foi suficiente, a mobilização e a convergência não foi suficiente e, na altura, a debilidade da sociedade civil, numa sociedade muito estatista, acabou por limitar no sucesso. Nós agora aprendemos essas lições da história. E aprendendo essas lições da história, o que eu desejo é não apenas mais 173 anos
ao Sr. Presidente da AEP, mas que daqui a 173 anos o seu sucessor possa dizer o seguinte: naquela ocasião, o meu antecessor apresentou um estudo e era uma corrida contra o tempo. Havia um acordo quase total na sociedade portuguesa sobre o não perder-se aquela oportunidade. E ela não foi perdida. Ou pelo menos 50% da oportunidade não foi perdida. 60% não foi perdida. Havia essa oportunidade. Havia oportunidade nos oceanos, no mar, havia oportunidade na geopolítica, havia oportunidade no talento das nossas academias ou dos nossos investigadores, havia dos nossos inovadores, havia isso. Havia até uma capacidade ilimitada do povo português para dar sempre mais uma oportunidade. Não há muitos povos assim. Não há muitos povos assim. Nós temos essa felicidade. Temos de aproveitar esta oportunidade. E isso depende tanto da capacidade de inventiva e de esperança e a determinação do Governo, como da capacidade associativa de entidades como a AEP. Eu espero que o seu sucessor diga isso. Se ele não disser isso, então de facto o estudo, que era maravilhoso, foi mais uma oportunidade de, entre vários estudos em que somos especialistas, de diagnóstico do país, mas com a terapêutica, que até podia ser certa, mas quando foi aplicada já era um bocadinho tarde demais. Desta vez não pode ser tarde demais. Muito obrigado.